Você que é da área de saúde, está procurando o assunto acreditação, chegou no lugar certo. Aqui nós tiramos todas as suas dúvidas sobre o processo de acreditação. Você está lendo o manual, não está entendendo o que significa aqueles requisitos? Você passou por uma visita de diagnóstico, de manutenção, tem dúvidas sobre o que o auditor colocou ali no relatório? Ou você está querendo implantar acreditação no seu hospital, na sua clínica, no seu laboratório e tem dúvida para interpretar aquelas palavras e aqueles conceitos do Manual da ONA? Eu sou o Célio Luiz, trabalho com ONA desde 99, sou consultor há mais de 30 anos, utilizo a ferramenta de gestão da qualidade para ajudar todos os segmentos e também a área de saúde. Então aqui nós fazemos a interpretação do manual, ajudando você a interpretar e tendo principalmente dicas práticas do dia a dia de quem vivenciou e vive esse assunto no seu dia a dia a todo momento. Então aqui vou passar toda a minha experiência relacionada a este processo de acreditação, tanto das minhas visitas de quase 20 anos trabalhando como auditor da ONA, como consultor, como professor, autor de livros. Aqui é o lugar certo para você tirar todas essas dúvidas. Lembro para você deixar o curtir aqui embaixo, clicar no sininho para você receber as notificações, clicar um like, fazer um comentário para que o YouTube entenda como relevante. Peço a gentileza, o favor, que você compartilhe com alguém da área de saúde para que você consiga divulgar o canal. É uma forma singela de você nos agradecer esse momento que a gente dedica para vocês. E também, se você quer uma consulta personalizada, aqui embaixo está escrito aí o nosso Tira Dúvidas, que você pode contratar o nosso Tira Dúvidas, que você vai lá conversar comigo de maneira privada e a gente vai poder esclarecer a sua dúvida de um processo de acreditação, se você está implantando acreditação, se você tem um relatório, se você agora é um avaliador, se você está começando essa carreira, tudo sobre acreditação. Nós vamos passar aí toda a nossa experiência para esse momento. Então, aqui e agora, nós vamos continuar a nossa interpretação do manual desta sessão, mais 5 requisitos do padrão que eu vou passar para vocês logo após a nossa vinheta. Vamos lá? Lembrando que agora nós temos o podcast, ou seja, é a reunião de todos os nossos vídeos na sequência das subseções, ou seja, você vai acompanhando cada subseção na sequência dos requisitos de padrão. Fica mais intuitivo, fica mais didático e você consegue acompanhar na sessão. Lembrando que a gente só consegue transformar esse podcast ao final do bloco, ou seja, quando eu conseguir terminar todos os requisitos do padrão, eu transformo os nossos vídeos num podcast. Mas aqui você consegue ir adiantando, acompanhando essas aulas e esses vídeos e ajudando nesse processo, ok? Vamos para o requisito de hoje. Requisito 6. Define fluxos e critérios clínicos de precedência para admissão de pacientes, clientes, incluindo os provenientes de outras organizações e serviços. Importante entender aqui o conceito do padrão, que ele pede o quê? O fluxo e critério clínico de precedência. Ou seja, como é que você faz lá, por exemplo, a chegada, a triagem desse paciente? Qual que é o critério? Quais são os fluxos? Quais são os critérios que você utiliza? Quais são os protocolos que você adota? Então, de que maneira isso é esclarecido para o cliente-paciente? E o manual ele oferece algumas orientações, então ele repete basicamente o que ele citou, fluxos e critérios clínicos, ou seja, quais são os critérios que eu posso utilizar dentro dos protocolos específicos que eu utilizar dentro do meu hospital, mas tem que ser clínico, né? Tem que estar claro e principalmente, como ele coloca, ele considerando, né, as características, o perfil, a quantidade de leitos e vagas disponíveis, ou seja, os serviços ofertados. Então, quando eu vou considerar esses critérios clínicos versus a capacidade de atendimento, o que eu estou querendo analisar? A gravidade da situação daquele paciente que acabou de chegar. Os recursos que eu tenho disponíveis para atender aquele paciente. Os meios que eu tenho para diagnosticar aquele caso. Eu tenho necessidade local adequado para fazer esse isolamento desse paciente, se é o caso. A disponibilidade que eu tenho para procedimentos, ou quer sejam procedimentos cirúrgicos, exames, etc. Ou seja, eu tenho uma cirurgia para aquele paciente, eu tenho todos os profissionais disponíveis para eu poder atender e colocar esse paciente
para dar precedência para esse paciente. Eu tenho equipes especializadas para atender aquele paciente naquele momento. Então, basicamente, eu definindo isso, tem que estar claro, pessoal. Como é que eu vou estabelecer a evidência? Através do procedimento, através dos protocolos que você adotar lá dentro do seu hospital. Bom, qual que é o protocolo que eu vou utilizar? Vou utilizar protocolos aqui de cores. Isso tem que estar claro. Eu vejo muito hospital que adota o protocolo, por exemplo, de cores lá. E o que acontece? Ele não explica para o paciente que às vezes lá ele pode entrar na frente de outro paciente. Por exemplo, se você adota o protocolo de Manchester, então você vai conseguir adotar isso, mas tem que explicar para o paciente quais são os critérios do protocolo de Manchester. Não só simplesmente começar a distribuir pulseira colorida e todo mundo começar a reclamar e ter reclamação dentro do seu hospital, porque tenha essa situação desagradável de não informar o paciente dessas prioridades. As evidências, como eu sempre falo, isso sempre está aqui, os procedimentos, formulários, os fluxos, mas principalmente você definir nos seus procedimentos quais são os critérios adotados. Por exemplo, eu coloquei aqui o protocolo de Manchester, então como é que funciona esse protocolo de Manchester? Mas, principalmente nesse caso, se você adotar esse protocolo, como que o paciente entende isso? Então, não adianta você só colocar as pulseiras. Então, coloque lá um painel, coloque algo bem visível para ele entender como é que funciona essa triagem, esse dimensionamento. As dicas, principalmente, para você definir esses critérios clínicos de precedência e admissão, é o dimensionamento do teu pessoal, a capacidade instalada, que nós já vimos isso em outros vídeos, a disponibilidade real, é importante. Você não pode estar atendendo um fluxo, o paciente, atender o paciente dentro do hospital e você não ter condições na hora de você verificar isso. Não deixa eu verificar. Quer dizer, leva 2 horas, 1 hora para você passar a informação para o paciente. Se você tem disponibilidade de atender aquele paciente, de fazer o internamento daquele paciente, não. A disponibilidade na área de saúde, pessoal, me desculpe, ela tem que ser em tempo real. A disponibilidade em tempo real. Se o hospital, um pronto-socorro, um pronto atendimento, não tem condições de ter a disponibilidade real de atendimento naquele momento, algo de muito sério está acontecendo. Porque tudo você consegue traduzir de maneira matemática dentro do seu hospital. Célio, mas eu não consigo. O centro cirúrgico está lotado, eu não consigo dimensionar quanto tempo vai levar uma cirurgia. Realmente. Mas você consegue, pelo tempo médio daquele caso, você consegue estabelecer sim um tempo médio de espera. Percebe? Se você é um hospital que atende politraumatizado, você sabe, bom, dependendo do tipo do caso, você vai fazer o quê? Você, muito provavelmente, você vai dimensionar os casos. Então, pera um pouquinho, um acidente de trânsito de multitrauma, você vai ter uma noção básica de interpretar aquilo e saber de quanto tempo você leva para atender um politraumatizado em média. Então, você tem condições de saber se consegue atender ou não aquele caso. Então, é importante que você tenha isso em mente e você consiga efetivamente ter essa disponibilidade real para os pacientes que chegam na sua instituição. Bom, se você for qualquer outro serviço, um laboratório de análises clínicas, um laboratório de anatomia patológica, uma clínica de imagem, qualquer outra, você tem que ter essa disponibilidade real. Você tem que saber como que está a tua agenda. Se você pode atender ou não. Normalmente, esses locais são com agendamento, mas isso tem que estar claro para essas instituições. O tempo de espera e a gestão de leito. E aqui a gestão de leito, pessoal, entende-se gestão de vaga também, né? Se eu estou falando com outras áreas, por exemplo, unidade básica de saúde, qual que é a minha gestão de vaga? Como é que está a vaga? O tempo de espera. Essa é uma dica importante. Veja, a gente vai pegar um avião, a gente sabe o tempo de espera. A gente vai para um banco para pagar conta, a gente tem o tempo de espera. E na área de saúde, que a gente trabalha com a nossa saúde, com a nossa preocupação, que nós temos de maior valor na vida, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, a gente não tem esse tempo de espera. E a gente fica torturando o paciente lá na espera, quanto tempo que ele vai saber para demorar ou não. Ele tem que ter a escolha se esse hospital, não importa se ele é público ou não. Então, se esse hospital público é um hospital do SUS, eu tenho um tempo de espera de 1 hora, ele tem o direito de saber que ele vai esperar 1 hora. Mas, Célio, ele só tem esse hospital na minha região. Ok, tudo bem. Você vai dizer para ele que ele tem 1 hora. Mas, de repente, ele pode ir em um outro hospital público e o tempo de espera pode ser de 40 minutos ou de 2 horas. Ele tem esse direito de ter essa disponibilidade, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 7. E lembrando que é o requisito core quando a gente tem esse verdinho aqui. Define fluxos e critérios para auto ou transferência externa de pacientes. Muito fácil,
muito tranquilo, mas poucas pessoas e poucas instituições fazem isso de maneira adequada. Então, o que define lá na orientação do manual? Critérios de alta versus planejamento interdisciplinar. Então, como é que funciona a alta do paciente ou a transferência desse paciente? Percebam que aqui nós temos critério interdisciplinar. Então, nós temos que tomar cuidado, espera um pouquinho, esse paciente está lá com o médico deu alta? O nutricionista deu alta? Como é que funciona o fluxo? Quem dá alta primeiro? Quem pode dar alta primeiro? Como é que funcionam os demais profissionais envolvidos nesse atendimento interdisciplinar? Percebe? Nós temos que ter um fluxo. Quem que primeiro dá alta? É o médico. Então, o médico está liberado, bom, percebe, passa-se por outros setores. Né? Ou então, outros setores têm que dar alta antes do médico, liberar esse médico. Então, como é que funciona? Então, vamos lá. O médico liberou, como é que funcionam as outras profissões, as outras interdisciplinaridades envolvidas com esse paciente? Percebe? Outras situações que podem estar envolvidas nesse fluxo e transferência ou alta desse paciente. Aqui, principalmente, né, os recursos necessários para garantir a continuidade dos cuidados, principalmente evitando altas precoces e internações desnecessárias, ou seja, quais são os critérios aqui nós vamos estabelecer, né, principalmente quais são os protocolos que eu já vou dar dicas para vocês. Principalmente envolver o que é a educação dos pacientes e cuidadores. Eu vou dar alta ao paciente, se o paciente vai necessitar de cuidados, isso tem que estar descrito em algum lugar qual é a regra disso. Né, para o uso seguro de medicamentos e equipamentos médicos, se eventualmente tiver. Por exemplo, eu estou aqui com uma tipóia, né? Porque eu fiz uma cirurgia e lá, o hospital com que eu fiz a cirurgia, a clínica que eu fiz a cirurgia, ele me citou lá como que eu devo usar a tipóia, quais são os cuidados, por que eu tenho que usar a tipóia, quais são os cuidados que eu tenho com a tipóia. Percebe? Então, um exemplo prático é do que eu sofri. Então, o hospital me deu uma orientação por escrito, reforçando o que já foi falado verbalmente. Para mim, entender e para que eu possa compreender, melhor falando, né? Para mim entender fica bem sinistro, né? Mas para eu entender como é que é o procedimento e quais são os benefícios e os cuidados de por que eu tenho que usar uma tipóia, por que eu tenho que mobilizar lá meu ombro que eu fiz uma cirurgia. Então, percebe? A clínica teve esse cuidado. Então, principalmente se tiver também aspectos de gerenciamento da dor, aspectos nutricionais. Então, quando eu falo de gerenciamento da dor, é como orientar esse paciente. Então, de que maneira eu vou evidenciar isso, pessoal? Através dos procedimentos. Então, nos procedimentos, eu tenho que ter os critérios, os protocolos de alta. Quais são os critérios de alta? Como que funciona a alta? Qual que é o fluxo? Então, dá todo mundo alta, mas de repente o médico dá alta, mas dá a alta em qualquer horário? Ele dá alta, aí o paciente está de alta às 8 horas da manhã, ele só vai conseguir sair do hospital às 11 da manhã, porque o faturamento leva 3 horas para fechar a conta dele? Como é que funciona isso? Ele informa primeiro lá o faturamento, depois internamente, depois avisa o paciente, percebe? Isso é fluxo critério de alta, pessoal. Então, às vezes o pessoal foca lá o fluxo de alta só do paciente, esquece o fluxo interno. Então, espera um pouquinho, vamos pensar também no cliente e paciente externo, como é que funciona esse tipo de situação. Então, nesse procedimento, isso vai definir isso, o fluxo técnico de assistência e o fluxo administrativo financeiro. Tem que estar dentro desses critérios também. O protocolo, né? O que você vai definir como protocolo, quais são os critérios dos protocolos, quando eu digo, nós acabamos de citar aqui, né, o gerenciamento de dor, o que vai ser passado para esse paciente, o que vai ser informado, esclarecido, o que deve ser esclarecido. Eu vou entregar algum formulário para esse paciente, eu vou entregar algum folder, aí uma dica, um folder, um papel, alguma coisa nesse sentido, explicando tudo que esse paciente tem. Então, de que maneira eu vou evidenciar lá para o auditor? Através dos meus procedimentos, através dos meus protocolos, dos formulários, dos registros em prontuário do planejamento e alta da transferência. Sério, eu preciso registrar todas as fases? Não, você pode, né, fazer um protocolo de alta. Então, você pode fazer uma máscara lá no teu sistema, copiar e colar lá no teu sistema de informações e fazer esse registro de alta. Os relatórios de alta e transferência, as prescrições de alta e transferência, como é que funcionam. Tomar cuidado aqui na transferência externa, pessoal. Tomar cuidado o seguinte, que tipo de documento eu tenho de recibo para essa transferência? O que eu entrego para outro hospital? O que eu tenho que entregar? Quais são os documentos que eu devo entregar e informar? Quais são as informações importantes, os exames importantes? O que eu entrego juntamente com esse recibo? Percebe? A transferência externa. Eu estou levando um hospital com mais complexidade, porque o meu não atende essa complexidade. Mas o que eu vou levar para desse paciente, junto com a minha transferência externa? Quais são os dados que eu vou fornecer? Para quem eu vou fornecer? Quais são os cuidados que eu vou adotar? Isso tudo vai ter que estar descrito aqui no procedimento. Quais são os cuidados com as informações?
contidas na documentação que está indo? Quais são os cuidados para a confidencialidade com o sigilo dessa documentação que está indo? Percebe? Eu coloco um monte de exame lá, coloco no envelope e deixo para todo mundo ver, para todo mundo folhear, para qualquer pessoa olhar dentro daquela documentação. Então, percebe? Definir fluxos e critérios de alta. Lembrando critérios administrativos, critérios financeiros e critérios técnicos. Lembrando tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Então, fica uma dica desses casos da educação do paciente. Um folder, pessoal. Isso pode ser feito com uma folha de papel A4. Eu estava falando da cirurgia que eu fiz, então na clínica que eu fiz a cirurgia, muito bem organizada, o médico já me deu impresso num folha de A4. Já estavam todas as informações, quem que eu devia procurar, anestesista, o horário, de que maneira eu ia procurar anestesista, o telefone, os contatos, o contato, por exemplo, com a instrumentadora, o valor, quando que eu tinha que pagar, até quando que eu tinha que pagar, o dia que eu deveria comprar lá, que eu deveria comprar, por exemplo, a tipóia, o tipo de tipóia, os locais que eu sugeridos para eu comprar. Percebe? Tinham todos os roteiros escritos de mais ou menos a expectativa. Muitas das coisas que o médico me explicou estavam descritas numa folha de A4. O médico terminou, imprimiu e colocou para mim. Percebe? Ficou muito claro a jornada do cliente para mim. Ficou claro de que maneira eu ia passar por aquela jornada e de que eu estou passando agora. Então, inclusive a fase da fisioterapia que eu vou ter que fazer, daqui uns dias eu vou tirar aqui a minha tipóia, as fases que eu iria ainda ser submetido. Então, estava lá na folha 4, que depois eu ia tirar de 30 dias, depois ia fazer fisioterapia por mais tanto dias a expectativa, mais tanto dias eu teria que fazer quantos consultas eu ainda vou ter que fazer com esse médico de expectativa, né, numa condição normal, de evolução da cirurgia. Então, tudo esclarecido. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, você tem segurança daquele processo, que as pessoas têm processo, têm qualidade, têm mapeamento de processo. E não se preocuparam simplesmente em fazer dinheiro, em ganhar mais uma cirurgia, fazer uma cirurgia. Não, tinha um atendimento humanizado, a preocupação com o cliente e paciente, para que ele tenha satisfação com a sua saúde e com a sua vida. Não é legal, pessoal? Bacana, né? Vamos para o próximo requisito? Requisito 8. Estabelece, implementa e mantém um processo para que o acesso à assistência seja feito de forma segura, digna, respeitando as crenças, diferenças, limitações e escolhas dos pacientes clientes. Pessoal, então veja bem, processo para que garanta, né, o acesso à assistência de forma segura e digna. Então, a dignidade do paciente, respeitando crenças, diferenças, limitações e tudo, ou seja, o respeito ao ser humano. Simples assim, respeito ao ser humano, como tudo devia ser feito na sociedade, o respeito ao ser humano. Não há diferenças aqui em credos, em cores, em opções sexuais ou opções políticas, não. Respeito ao ser humano, né? Nem ao gênero, nada. Respeito ao ser humano. Simples assim. Né? Isso que é o que basta, isso que devia ser norteado para todos os seres humanos. Respeito ao próximo, respeito ao ser humano. Vamos lá. Então, o que dá orientação no manual? Então, ele coloca lá resguardar os direitos da família. Quais são os direitos da família? Isso tem que estar claro para o funcionário que atende, para esse paciente que segue essa jornada do paciente, ele tem que saber quais são os direitos dele. Né? Assegurar que possam participar das decisões sobre os cuidados. Então, ele tem que saber quais são os direitos. Então, e você, mais ainda, quem trabalha com o paciente, tem que saber quais são os direitos dele. Né? Quais são os deveres, mas também quais são os seus direitos. Também estabelecer um processo pelo qual as preferências do paciente sejam consideradas na definição do plano terapêutico. Lógico, nem sempre a preferência do paciente ele vai sobrepor o aspecto técnico. Normalmente nós temos as questões legais envolvidas nesse processo. Mas aqui nós temos que ter o quê? Um procedimento prevendo esses casos. Determinadas religiões têm certas preferências sobre vestimentas. Como é que eu faço? Como é que eu vou tratar determinadas religiões? Como é que eu vou respeitar essa individualidade? É lógico que essa individualidade não pode sobrepor as regras de segurança da instituição ou do próprio paciente. Mas nós temos que ter alguns protocolos de atendimento. Alguns cuidados a mais em relação a essas preferências. E lógico, e aqui essas preferências existem alguns limites. Ah, não, eu sou paciente, agora eu quero comer caviar no almoço. A minha preferência vai ter que respeitar. Não é bem assim. Existe a limitação dentro do bom senso, né, que muitas vezes falta no ser humano, é o tal do bom senso, mas é importante a gente falar. Ok? Principalmente, né, o manual fala, né, reduzir essas barreiras de acesso, né, porque a gente não tenha barreiras de acesso, principalmente, né, que as informações acerca do sentimento sejam claras e precisas. Então, isso tem que estar claro para o paciente.
Então não basta muitas vezes as pessoas, os hospitais, as clínicas, eles ficam muito presos assim na informação verbal. E passa a informação verbal. Informação verbal, pessoal, é a primeira obrigação sua. Depois você tem que ter o que? Evidências. Eu coloco aqui orientações como evidência. Então, quais são as orientações? PEC por excesso. Imprima uma folha, oriente esse paciente. Defina isso nos procedimentos, nos seus formulários. Defina os fluxos de atendimento. Caso chegue uma paciente, uma feminina de uma determinada religião, que usa uma determinada vestimenta em respeito à sua religião, quais são os cuidados? De que maneira que eu devo tratar? Quais são as permissões que eu posso ceder? De que maneiras quais são as tolerâncias dentro do meu processo técnico que eu posso permitir sem comprometer o aspecto técnico? Isso tem que estar definido dentro do procedimento. Os limites para isso têm que estar definidos dentro do procedimento. Os limites têm que estar definidos dentro desses fluxos. Percebe? São essas as regras para que a gente atenda a maioria das pessoas de maneira digna e satisfatória. Então, as evidências que a gente sugere para você são as orientações, lembrando lá do termo de consentimento esclarecido, uma evidência de que esse processo está sendo respeitado. As dicas, né, pessoal? As explicações que eu acabei de falar. Faça explicação verbal, escreva isso, faça a jornada do paciente. É muito interessante, eu já fiz isso. Descreva uma jornada desse paciente, quais são as fases que ele vai passar, pelo que ele vai passar. Ele pelo menos vai ter uma segurança, ele vai ter um norte, ele vai saber mais ou menos o que ele vai fazer. Poxa, eu vou fazer uma cirurgia do meu ombro, que bacana, eu vou passar por uma fisioterapia, por quanto tempo, qual que é a expectativa, percebe? Eu consigo definir um horizonte lá na frente. Ou se eu vou fazer uma cirurgia na vesícula, o que eu vou fazer? Bom, você vai ficar aqui tantos dias, essa é a média, né? Você vai ficar tanto tempo, você vai ficar, a tua alimentação depois vai ser assim, assado, você vai ter que tirar os pontos em tantos dias, percebe? Eu não preciso ficar depois ficando perguntando, congestionando o telefone, ou congestionando as pessoas porque a informação não ficou explicada de maneira adequada. Então, as dicas explicações por escrito, o manual de direitos e deveres do paciente e o canal de comunicação caso ele necessite de que alguma informação aqui não tenha sido bem esclarecida. Volto a explicar, quanto melhor o esclarecimento, quanto mais claro a jornada desse cliente, desse paciente, pelo processo que ele vai passar dentro do hospital, menor ele vai utilizar esse canal de comunicação, mais tranquilo e menos ansioso. Uma pessoa menos ansiosa, mais tranquila, ela vai dar menos problema dentro do hospital e a lei de Murphy vai ter menos chance de acontecer dentro da instituição, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 9. Gerencia os leitos, agendas e atendimentos de forma integrada, com disponibilização em tempo e condições adequadas ao paciente. Olha a pegadinha aqui que eu vejo pouco auditor cobrando. Com a disponibilização em tempo. Com a disponibilização em tempo, pessoal. Ou seja, em tempo real. Em tempo é isso, não é no tempo que você bem entende. Então, aqui basicamente o que ele está pedindo? Administração dos leitos e vagas. Administração da agenda. Percebe? Então, a própria ONU fala, ó, minimizar a espera dos pacientes, que as admissões planejadas para a cirurgia não sejam canceladas, que você não dê entrada numa cirurgia, mas daí você demora para ir para a cirurgia porque não tem leito para você esperar. Ou então se agenda uma cirurgia no teu dia, marcado para 7 horas, mas daí você não consegue fazer a cirurgia às 7 horas porque o centro cirúrgico só vai vagar para você às 4 horas da tarde, porque começou a entrar um monte de gente na frente. Espera um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Vamos planejar isso de maneira mais adequada, mais racional, mais cartesiana, mais matemática. Né? Ou seja, os pacientes sejam admitidos de acordo com as suas necessidades e as necessidades clínicas também. Então, é muito comum, às vezes, tem em hospitais, hoje é a quarta-feira, então é o dia da cirurgia ortopédica. Né? Então, hoje é o dia dos ortopedistas. Então, é aquela briga de foice no escuro para todo mundo conseguir encaixar a equipe da ortopedia para fazer cirurgia das 7 da manhã às 10 horas da noite. Só que daí tenta se encaixar tudo quanto é tipo de cirurgia. Então, espera um pouquinho, essa cirurgia de grande porte, é uma cirurgia grande, financeiramente falando até melhor, então espera um pouquinho, então vamos colocar na frente da cirurgia que é pequena. E aí o paciente fica lá, né, fica lá no seu leito esperando a cirurgia que foi marcada para ele ser realizada às 7 da manhã, ele vai ser feito às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e ninguém avisa esse paciente o porquê que atrasou, ok? Então, os dados estatísticos, aqui nós temos um erro aí de português, por favor, desconsiderar. Então, os dados estatísticos e as informações em tempo real, pessoal. Isso que é o mais importante, nós precisamos ter todas as informações em tempo real, na hora que está acontecendo. Nós precisamos ter essas informações, a disponibilização das vagas na hora, saber isso na hora. Se você não está fazendo isso,
algo de errado está no seu hospital. Organize isso. Isso é fácil de fazer de maneira matemática, com dados matemáticos, com fórmulas estatísticas, você consegue prever qualquer situação de demanda dentro do hospital. O que falta é boa vontade, entendimento e conhecimento de ferramentas estatísticas e ferramentas de gestão da qualidade, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 10, o requisito core. Vamos dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Estabelece, implementa e mantém as relações com a rede de referência para onde devem ser transferidos ou referidos os casos em que a organização não tenha capacidade resolutiva. Então, pessoal, é o encaminhamento paciente-cliente. É o encaminhamento desse paciente. Para quem vai? Qual que é a minha referência? Qual que é a minha contra-referência? De quem é? Eu sou uma clínica de oftalmologia. O paciente infartou aqui. Eu não tenho centro cirúrgico. Eu não, é um hospital de oftalmologia. Qual que é a minha referência? Para onde eu mando? Né? Se esse paciente é do SUS, se esse paciente é de um convênio, para onde eu encaminho esse paciente? Quais são as evidências? É a definição desse procedimento, os formulários, é a relação da referência para onde você manda. Há diferença? Se é um paciente do SUS, é um paciente convênio particular, se é um de convênio, para onde que eu mando? Percebem? Então eu consigo mandar para qual? Então existe um fluxo? Definir esse fluxo. A relação dessa referência, tomar cuidado com os recibos de entrega, os protocolos de transporte e entrega. Como é que é feito o transporte do paciente? Quais são os critérios que eu transporto? De que maneira eu vou transportar? Vou transportar num carro? Posso transportar num carro? Tenho que transportar numa ambulância? Tenho que ter um enfermeiro? Tenho que ter um técnico de enfermagem? Tenho que ter um médico nesse transporte? Quais são os procedimentos? Quais são os padrões para o encaminhamento desse paciente? Bom, eu encaminho esse paciente, ele vai sozinho. Qual que é o procedimento, o que eu entrego, qual o formulário, qual o folder que eu entrego, qual a documentação que eu entrego para esse paciente. Então, percebam lá, relações de referência, o que eu vou encaminhar para esse paciente. Quais são as dicas que eu dou para vocês? Quais são os critérios de criticidade desse paciente? De que maneira você vai transportar esse paciente que eu acabei de falar no veículo? Né? Tomar cuidados também com os veículos, a equipe desse veículo, os equipamentos desse veículo, os insumos desse equipamento. Então, não basta eu fazer o auditor, você atende o requisito desse auditor, a rede de referência, tem tudo lá, como é que você faz a transferência, os protocolos, o recibo de entrega, o protocolo do transporte e tal, mas beleza, mas você não sabe lá me dizer se não tem lá a checagem dos insumos medicamentosos dentro dessa viatura, desse carro, se tem lá o oxigênio, se tem lá um desfibrilador. Né? Opa, se eu tenho tempo médio de deslocamento, se é um caso de emergência para uma contra-referência. Bom, o meu hospital é aqui, eu estou aqui num grande centro, lá, por exemplo, como São Paulo, e a minha contra-referência eu levo em média 2 horas para levar. Eu consigo prever essa equipe que eu vou ter que ter nesse carro, nessa viatura, nessa ambulância, para aguentar 2 horas. Quais são as contingências se no transporte desse paciente estragar, furar o pneu, quebrar a ambulância, acontecer um acidente, um capotamento, como é que funciona? Como é que são essas contingências desse processo? Percebe? De que maneira eu vou fazer isso? Um outro exemplo na área do laboratório, se eu tenho um laboratório, eu mando minha amostra para outro laboratório para fazer análise que eu não tenho esse equipamento, eu não tenho esse exame. Opa, como é que é feito o transporte, o acondicionamento desse material? Percebe que eu consigo transferir aqui a propriedade do cliente? E veja bem que eu estou fazendo uma contra-referência, não é do paciente, mas eu estou fazendo uma contra-referência que dá amostra do paciente. Então, quais são né? O tempo de deslocamento, eu vou pegar aqui um material biológico, um tubo de ensaio, eu vou referenciar para um outro laboratório. Vai ter que estar condicionado, de que maneira condicionado, vai estar congelado, eu tenho que separar a amostra, eu tenho que separar lá o plasma, o soro do paciente, eu tenho que mandar o sangue total, tem que estar refrigerado, não tem, eu posso mandar uma amostra de urina e levar 3 dias depois para chegar, esse material vai estar viável, percebe? Opa, eu mandei o material do laboratório, por outro laboratório, caiu o avião que estava transportando, quebrou o carro, espalhou tubo de ensaio por tudo quanto é lugar, caiu da caixa, quais são as contingências desse caso. Então, percebe? Então, eu posso adotar esse padrão e transformá-lo também para uma outra área, que é a área de saúde também. Adaptar essa interpretação no sentido de ter a capacidade resolutiva do problema do paciente. Ok, pessoal? Então, aqui a gente encerra mais um bloquinho de requisito. Lembrando mais uma vez, deixa o seu curtir, o seu like, faz um comentário, um elogio, uma crítica, uma dúvida, escreve qualquer coisa, peço a gentileza, compartilhe com alguém para que o YouTube entenda como relevante.
Se você está passando por essa dificuldade de interpretar o manual, por favor, deixe o seu like. E lembrando do nosso Tira Dúvidas, das nossas mentorias, da nossa consultoria, a gente atende o Brasil inteiro de maneira presencial ou à distância. Temos diversas soluções para te ajudar neste mundo da acreditação. Ok? Até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Até mais!